Direito promovido pela TV Justiça. Eu sou Isadora França Neves, sou advogada especializada em Direito Administrativo, professora na Universidade Católica de Brasília, mestre em Direito pela Universidade de Brasília e também sou presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OABDF. É um prazer estar aqui tratando de um tema tão relevante que é sobre a Lei de Processo Administrativo. Na nossa última aula, nós trouxemos as principais questões, as principais considerações gerais sobre a Lei 9784 de 99. Nós falamos ainda sobre a constitucionalização do direito administrativo como uma forma de superação de um paradigma tradicional de direito administrativo focado na figura do Estado, focado numa questão autoritária, focado, centralizado no ato. Eu propus para vocês a possibilidade de nós retirarmos a lupa do ato administrativo, ampliando a nossa visão para o processo administrativo. Comentei sobre as diferenças entre processo e procedimento, trazendo a questão, trazendo o colorido constitucional para análise dessa Lei 9784, no sentido de que, conforme artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, os processos, sejam de cunho administrativo ou judicial, devem assegurar aos litigantes os princípios do contraditório e da ampla defesa. Falei ainda sobre a necessidade de que nós respeitemos os princípios constitucionais, os quais foram novamente colocados no artigo 2º da Lei 9784, princípios como a segurança jurídica, a moralidade, a eficiência, a proporcionalidade e o meu preferido, o princípio da segurança jurídica. Falei também que o processo administrativo é justamente uma forma de nós retirarmos a pessoalidade da administração pública na condução de seus atos, na medida em que o processo administrativo atua como um filtro, como uma forma de fazer com que a administração respeite os direitos dos administrados. Nesse quesito, também comentei dos direitos e deveres dos administrados, comentando sobre uma balança e trouxe algumas questões bastante relevantes para que você fixasse o seu aprendizado. Eu convido você a continuar comigo nessa jornada para que nós possamos explorar a Lei 9784 e os seus principais artigos. Nessa aula de agora, eu vou falar um pouco sobre os atos de comunicação e também sobre as formas de comunicação. Vou falar sobre os prazos e também sobre as competências do processo administrativo. Então, eu convido vocês a continuar aqui comigo e vamos juntos para as nossas próximas questões sobre o processo administrativo. Para começar essa aula, eu queria falar um pouquinho sobre o que diz o artigo 11 da Lei 9784 de 99, que dispõe sobre a competência. Vou ler aqui para vocês, fiquem comigo para que nós possamos aprender mais sobre a Lei 9784. O artigo 11 estabelece que a competência ela é irrenunciável, ou seja, se o texto de lei atribuiu aquela competência a uma determinada autoridade, o órgão ele não pode renunciar àquela competência, certo? Então a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. O que é delegação e o que é avocação? A delegação de competência é quando você, autoridade, órgão, entidade, tem uma competência específica e você delega para uma autoridade de nível inferior, em termos de posição hierárquica, para que ele possa exercer aquela atividade, aquela competência em seu lugar. Um ato de delegação, ele tem que ser formal, ele tem que estar colocado em um mecanismo oficial. Eu tenho que dizer para quem eu estou delegando aquela competência, com que finalidade eu estou delegando aquela competência, qual a extensão daquela competência e quais os motivos daquela competência.
Eu posso delegar a competência para uma autoridade hierarquicamente inferior, mas eu não posso renunciar a essa competência. O que eu posso fazer é delegar. Da mesma forma, a avocação funciona em sentido contrário. A avocação da competência é quando eu já detinha aquela competência ou aquela determinada autoridade detinha uma competência e eu, por alguma razão, eu posso avocar, ou seja, chamar para mim. Então, quando eu estou delegando, eu estou dando aquela competência, eu estou atribuindo aquela competência. E quando eu estou avocando, eu estou pegando de volta. Delegar, dar. Avocar, chamar para si. Dessa forma, você não vai errar, ok? Então, vamos seguindo para os próximos artigos da Lei 9784 de 99. Importante, o artigo 17, ele fala sobre as questões ainda de competência e autoridade decisória. Quando para um determinado ato administrativo, relacionado com uma decisão, eu comecei o processo administrativo e eu não está especificado ali no órgão quem é que vai fazer aquela decisão, para quem que eu tenho que direcionar, para quem que eu tenho que endereçar. O que o artigo 17 diz sobre isso? O artigo 17, ele diz que, via de regra, se não tiver indicando em algum dispositivo, em alguma portaria, em algum normativo próprio do órgão, regimento interno, que a pessoa, que a autoridade que deve começar esse processo é aquela autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Então, se você não souber, se não estiver especificado lá, no regimento ou onde quer que seja que você esteja procurando para dar entrada no seu processo administrativo, no seu requerimento, você vai procurar autoridades de menor grau hierárquico, tá certo? E ainda falando sobre hierarquia, é importante ter isso em mente. Lembra que nós falamos a respeito de delegação e avocação de competências? É um ponto muito importante também que eu tenho que tratar com vocês, que costuma cair bastante em provas de concurso, em provas do OAB, inclusive já aconteceu também em um caso que eu vou contar aqui para vocês na minha carreira de advogado, que é o seguinte: a competência, como nós colocamos aqui, ela é a regra. E a delegação, ela é a exceção. Eu posso delegar alguns atos, mas isso tem que seguir uma série de formalidades, tá certo? Isso tem que ser publicizado, isso tem que estar disponível para a parte, para o administrado que está ali, o interessado, ter ciência, porque veja, se ele não tiver ciência, para que ele vai endereçar? Às vezes ele pode endereçar errado. Então, esse ato de delegação, ele tem que estar expresso. O ato de avocação, então lembrem, delegar eu estou dando, avocar eu estou tomando para mim. Eu posso tomar de volta para mim um ato, uma competência, eu estou falando assim, eu autoridade, tá? Eu órgão, eu posso tomar de volta para mim ou eu posso delegar alguns atos específicos. Agora vejam, tem alguns tipos de atos que não podem ser delegados. Esses atos não podem ser delegados. E esses atos, que são as exceções, eles costumam cair bastante. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 13 e ver o que eles falam a respeito desses atos que podem, na verdade, que não podem ser delegados. Veja o que diz o artigo 13 da Lei 9784 de 99. Ele dispõe que não podem ser objeto de delegação. Então vamos lá, são 3 hipóteses. A primeira hipótese: a edição de atos de caráter normativo. O que é a edição de atos de caráter normativo? Veja, se um determinado órgão administrativo, uma administração pública, foi atribuído a um determinado setor, o poder normativo, ou seja, a capacidade de editar portarias, de editar normativas que vão reger, que vão regulamentar ali o trâmite interno, lógico, desde que dentro de uma roupagem constitucional, como nós estamos falando aqui de forma reiterada, ele não pode pegar essa competência e delegar para outra pessoa. Ele não pode fazer isso porque aquilo foi atribuído a ele por lei, quando da criação daquele determinada
daquele determinado órgão, daquela determinada autarquia. Portanto, essa forma de determinação, essa forma de ditar o procedimento, essa forma de escrever as normas específicas, e norma que a gente está colocando no sentido amplo da palavra, ele não pode delegar. Se foi atribuído a ele, ele não pode dar. Ele não pode fazer isso, tá certo? Então essa é a primeira hipótese na qual a delegação não é aceita em uma lei, conforme o artigo 13, inciso 1º, da Lei 9784 de 99. Vamos para a segunda hipótese, que também está no artigo 13, inciso 2º. Ele está aqui. Então, lembrem-se, não pode ser objeto de delegação normas, tá? A edição de normas, a edição de atos de caráter normativo. Isso é o que diz o primeiro inciso, tá certo? O segundo inciso, a decisão de recursos administrativos. Vejam, o artigo 13, inciso 2º, diz que a decisão de recursos administrativos, ela não pode ser objeto de delegação, tá certo? Então, igualmente, além da edição de normas e de atos de caráter normativo, a decisão de recurso, se aquela autoridade foi atribuída a finalidade, a competência para decidir um recurso, eu não posso delegar para uma autoridade hierarquicamente inferior. Porque, vejam, se a mim foi atribuído a finalidade, a competência para decidir aquele recurso, eu não posso delegar para uma outra pessoa, porque senão eu vou estar ferindo o próprio direito de recurso. O recurso pressupõe que as suas razões sejam analisadas por uma outra pessoa de nível hierárquico superior. Então, via de regra, eu não posso fazer isso. Via de regra, não, eu não posso fazer isso, tá certo? Porque nós temos também, por exemplo, o recurso de embargo de declaração, que via de regra é endereçado, né? Assim, via de regra não, ele é endereçado para a mesma autoridade. Mas o recurso administrativo, ele deve ser analisado pela autoridade superior. Então, se eu permito que uma delegação de competência para decidir recurso seja feita, eu estou ferindo o próprio direito da parte de recorrer. Veja como o direito administrativo é interessante, ele é bastante lógico. Se você for parar para pensar, não há uma diferença tão grande, não tem uma questão assim que você tenha problema com a lógica. É pura lógica, se você for parar para analisar, é uma lógica de roupagem constitucional. Portanto, se eu tenho que assegurar o direito de recorrer, com todos os meios, o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, fala que aos litigantes em processos judiciais ou administrativos, a esses litigantes devem ser assegurados o direito de defesa com todos os meios e recursos a ele inerentes, seja na produção de provas, seja na própria apresentação de recurso. Se eu estou delegando a competência para decidir esse recurso, eu estou ferindo um direito constitucional. Portanto, se você for parar para analisar sobre a lógica constitucional, você não precisaria nem, em tese, decorar a Lei 9784. Isso é uma lógica constitucional, isso é uma lógica processual. Eu não posso delegar a competência para decidir recursos administrativos. Isso ficou bem fixado? Eu espero que sim. Então, por enquanto, nós vimos duas hipóteses: a edição de atos de caráter normativo e a decisão de recursos. Isso não pode, de jeito nenhum, ser objeto de delegação. Se vocês identificarem isso, vocês estão diante de uma falha processual muito grande, por força do que dispõe o artigo 13 da Lei 9784 de 99. E agora vamos para a terceira e última hipótese, na qual a delegação não é admitida. Vamos lá. O artigo 13 dispõe, em seu inciso 3º, que as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade também não podem ser delegadas. O que seriam as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade? Essas matérias de competência exclusiva são as matérias que foram colocadas ali como matérias que apenas aquele órgão, apenas aquela autoridade pode decidir. Isso foi colocado por um motivo.
muito provavelmente aquela autoridade, aquele setor da administração é o que detém a competência técnica, é o que detém a competência política para fazer aquele determinado tipo de decisão. Se isso foi colocado na lei, eu não posso delegar. Se isso foi colocado na lei de criação, eu não posso delegar. Tá certo? Então, as três hipóteses nas quais a delegação não é admitida, primeiro, edição de atos de caráter normativo. Segundo, decisão de recursos. E terceiro, que a gente colocou aqui agora, é quando for atribuída a competência exclusiva para aquela autoridade decidir, aquela autoridade ou aquele órgão decidir uma determinada matéria, tá certo? Então essas são as três hipóteses nas quais a delegação, ou seja, eu dar a possibilidade de uma autoridade de nível hierárquico inferior, eu não posso fazer isso. Então nessas três hipóteses eu não posso delegar, que é dar o poder, né, por meio de ato próprio. Lembre-se que essa delegação ela também não pode ser, ela tem que respeitar o princípio da publicidade, tá certo? Então ela tem que estar colocada em diário oficial, especificando para quem que está sendo delegado, o que está sendo delegado, porque senão, veja, senão como é que eu vou saber que a autoridade não está delegando o poder normativo? Ou a possibilidade de decidir recursos. Vejam, sobre isso eu tenho um caso muito interessante no qual eu advoguei uma vez e eu queria compartilhar com vocês. Eu vou contar essa história porque ela é muito interessante. Ela traz um pouco da minha prática como advogada nesses casos que envolvem a Lei 9784 de 99. O que aconteceu nesse caso? Eu era advogada de uma empresa que fazia várias licitações. Era uma empresa que prestava serviços de engenharia consultiva. Apenas para fins de elucidação, uma empresa que presta serviços de engenharia consultiva, geralmente, elas são aquelas empresas que elas prestam um serviço de assessoramento, um serviço de fiscalização de obras de engenharia. Então, ela não é necessariamente aquela empresa que vai executar a obra, ela não é empreiteira. Ela é aquela empresa que vai atuar ali, lado a lado com a administração, verificando, fazendo a fiscalização em conjunto, aferindo para ver se os procedimentos estão sendo adotados de forma correta, analisando para ver se a empreiteira ou a executora está fazendo tudo direitinho e fazendo isso por meio de alguns relatórios que ela vai encaminhar à administração, tá? E para verificar também a medição dessas obras. Então, as empresas de engenharia consultiva, elas fazem esse trabalho consultivo. Eles estão ali não executando, mas eles estão acompanhando a execução de um determinado empreendimento. Estou falando em termos bastante gerais, só para que vocês entendam o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Então, eu advogava para essa empresa de obras, essa empresa que fiscalizava obras, né, que era uma empresa de engenharia consultiva, e essas empresas geralmente elas vivem de licitação, que é uma outra grande área que eu gosto bastante. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês. Mas, enfim, era uma empresa que tinha essa como vida, né, como sua atividade econômica principal, a natureza ali da sua atividade econômica principal, participar de várias licitações, né, em todo o Brasil. E essa empresa, ela sempre estava participando de vários certames. Só que o que aconteceu? Em um determinado certame, ela foi desclassificada, porque tinham colocado uma sanção contra essa empresa, uma penalidade contra essa empresa, impedindo ela de licitar, uma sanção gravíssima de impedimento de licitar e contratar com a União. E a licitação que ela estava pleiteando era uma licitação de órgão federal. Então, meus queridos, o que aconteceu? Eles vieram me procurar. Eles vieram me procurar porque ficaram extremamente preocupados, porque além de ter o problema de não ter ganhado, de ter sido desclassificada nessa licitação, todas as demais poderiam ter problemas com eventuais aditivos, e eles não poderiam participar de outras. Era uma empresa que tinha muitas operações ao longo de todo o Brasil, ao redor de todo o Brasil, e eles ficaram desesperados. Então, onde que estava a solução para isso? Vamos olhar de onde veio essa sanção, de onde veio essa pena. Não era nesse novo processo. Vejam, isso era um outro processo, uma outra contratação. É simultâneo. Essas empresas, geralmente, elas fazem várias licitações, participam de várias, ganham uma, perdem outra, faz consórcio com uma, faz consórcio com outra.
Só para termos de equalização, você sabe o que é um consórcio? Sendo bem básica, é a possibilidade, isso tem que estar previsto no edital, tá? Mas é a possibilidade de uma ou mais empresas se unirem em um consórcio para participar de uma determinada licitação. Então, essas empresas se unindo em um consórcio, a união faz a força. Então, quando você une uma ou mais empresas, você pode juntar mais atestados de capacidade técnica, você pode colocar uma equação ali econômico-financeira, você pode ter mais robustez no seu preço, você pode ter vários profissionais de várias áreas, então é admitido isso. Então é muito comum isso, então às vezes esse mercado é ótimo, porque às vezes elas estão brigando entre si, mas muitas das vezes elas também estão agindo juntas, né? Elas fazem vários consórcios. Mas enfim, voltando um pouquinho para o nosso exemplo, essa empresa, ela foi desclassificada de uma das licitações que ela estava participando, porque uma outra licitação que ela já tinha ganhado lá atrás, um contrato que ela estava executando, saiu uma penalidade definitiva de impedimento de licitar e contratar com a União. E aí, como vocês acham que eu resolvi isso? Vou contar para vocês, prestem muita atenção. Eu fui primeiro atrás do processo administrativo que aplicou a penalidade e fui buscar identificar algum prejuízo, alguma informalidade, alguma irregularidade naquele processo. Como conhecedora da Lei 9784, eu consegui identificar um ponto que era central, um fundamento que poderia derrubar aquela penalidade. Eu não estava entrando nem no mérito da penalidade, pelo menos não naquele momento. O que eles queriam era participar da licitação, porque essas licitações elas acontecem muito rápido e, eventualmente, se passar aquilo ali, a outra empresa que for declarada vencedora já começar a executar o contrato, já começar a realizar a fiscalização, dificilmente, para não dizer nunca, que vai voltar atrás, que já vai ter em tese consumado, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu busquei ler atentamente o processo da outra licitação que eles tinham ganhado, que era um contrato que eles estavam executando, e busquei identificar a irregularidade. E eu queria que vocês chutassem qual foi a irregularidade que eu encontrei nesse processo. Eu acabei de falar ela aqui para vocês. Foi justamente uma delegação de decisão de recurso administrativo. Olha só que interessante, olha como o direito administrativo ele é muito legal e como a Lei 9784 é importante. E a essa lei, muitas vezes, o ensino jurídico não dá necessariamente o enfoque necessário. Infelizmente, eu vi muito pouco a Lei 9784 na minha faculdade, foi uma aula ou duas, de uma forma muito rápida. Por isso que é importante que você se capacite, que você leia essas legislações, que você busque esses programas, como esse programa maravilhoso que é o Saber Direito. Estou adorando estar aqui com vocês, espero que o meu conhecimento possa ser repassado para o máximo de pessoas possíveis, o máximo de operadores e operadoras do direito possível, para que assim a gente possa robustecer e enriquecer os nossos estudos. Então essas coisas que acontecem na nossa vivência, na nossa prática profissional, a gente não vê na faculdade. Olha só, eu acabei de contar para vocês um caso no qual a Lei 9784 de 99 não foi respeitada. E era um contrato grande, com valores vultosos. E a própria administração não respeitou isso. Era um contrato que essa empresa tinha firmado à época com a Secretaria de Aviação Civil. E essa Secretaria de Aviação Civil, ela tinha delegado a competência para decidir recursos ao Banco do Brasil, que era o responsável por fazer ali os aportes, os repasses financeiros. Identificando essa nulidade processual, eu imediatamente fui buscar o cliente, né, buscar o retorno ao cliente com um sorriso no rosto e falei para eles, olha, encontrei uma nulidade nesse processo. Vamos em frente, vamos alegar essa nulidade em uma ação judicial própria para que vocês sejam novamente habilitados, para que seja anulado aquele ato que desclassificou vocês, para que vocês possam concorrer lá na outra licitação que vocês foram desclassificados. Olha só que bacana, olha como a Lei 9784, para o bom conhecedor do direito processual administrativo, ela pode literalmente salvar a vida de uma empresa.
Porque a empresa que licita com o poder público, ela precisa de um bom corpo jurídico, ela precisa de um excelente advogado, advogada. Porque isso acontece demais. E, infelizmente, não são todas as administrações, e eu estou falando aqui num termo genérico, que são conhecedoras com afinco, nas minúcias da Lei 9784. Então é aí que nós, operadores do direito, que sabemos da Lei 9784, que vivemos a 9784, respiramos direito administrativo, é aí que nós, meus amigos e amigas, nós nadamos de braçada e nós conseguimos fazer com que nós tenhamos resultados muito lucrativos e muito corretos, de acordo com o que pressupõe a Lei 9784. Então é muito importante você conhecer essas hipóteses de impossibilidade de delegação. Olha só que legal, lá na frente o cliente ele não ia ser contratado. Onde é que eu fui buscar? Eu fui lá na raiz do problema, eu li o processo todinho. Primeiro, eles tinham um delegado. Segundo, esse ato de delegação ele nem estava no processo. Foi uma bagunça para achar. Olha só o desrespeito ao princípio da publicidade. Olha a violação ao artigo 13, inciso 2 da Lei 9784. Se a primeira autoridade, a primeira instância, foi a que decidiu o recurso, foi a que decidiu em primeira instância, decidiu a defesa, e eu apresento um recurso, não pode ser a mesma autoridade que vai analisar esse recurso. Isso é lógica constitucional, isso é lógica processual. E mesmo assim, isso tudo aconteceu numa licitação em valores enormes. Então é muito importante que você fique ligado com isso, porque veja, se você fornece uma solução dessa, além de você salvar uma empresa, salvar um licitante, uma empresa que tem como sua atividade primordial as contratações públicas, você também vai ficar com uma moral gigantesca com esse seu cliente e você vai poder aplicar essa lógica em outros casos. Se isso aconteceu com uma licitação grande, eu estou aqui falando, e lógico, não estou fazendo nenhum tipo de demérito a estados e municípios que não tenham um corpo jurídico tão grande, eu estou falando em termos de tamanho mesmo, de qualificação. Se isso aconteceu em um pregão, que à época era até um pregão, né, uma licitação de nível federal, que via de regra, e era aqui em Brasília, que via de regra nós temos aqui até pelo próprio fato de existirem os tribunais superiores aqui em Brasília e toda a centralização do governo federal e também o governo distrital, então naturalmente é mais comum que existam pessoas e o corpo jurídico mais qualificado nesse sentido de existir mais gente que possa conhecer esses pontos, esses aspectos da Lei 9784 e que trabalhe rotineiramente com isso. Coisas que, às vezes, estados e municípios de menor porte não necessariamente têm, por uma questão meramente de quantidade de pessoas. Então, veja, se isso aconteceu em uma estrutura maior, e, novamente, repito, não estou fazendo nenhum tipo de demérito a estados ou a municípios com menos população ou menos povoados, enfim. O que eu estou dizendo aqui é que se isso aconteceu com um aparato burocrático que já está tão centralizado que, em tese, já teria maior capacidade de perceber esse erro, se isso aconteceu nessa situação, é muito provável que isso aconteça em várias outras. Então, se em um local que, em tese, você já deveria estar ali mais estruturado para conhecer a Lei 9784 e para evitar esse tipo de coisa, isso também eu falo aqui para você que é servidor público, que eu tenho certeza que vocês também têm que ser muito conhecedores da Lei 9784 até para impedir que esse tipo de ato aconteça. Vejam, com isso a sociedade toda ganha como um todo. Nós não estamos falando aqui, eu falo muito que tem que haver uma superação da administração pública sob um viés autocrata, autoritário, mas eu não estou propondo aqui a extinção disso, não é isso. Tá? De todas as formas, nós temos que respeitar o princípio do interesse público. A única coisa que eu estou colocando aqui é que a própria administração pública também deve ser conhecedora da Lei 9784, para que possa aplicar a Lei 9784 e impedir com isso, por exemplo, uma judicialização excessiva. Se nós não tivermos esses problemas, esses prejuízos, esses vícios, vicissitudes do processo administrativo, com toda certeza isso também vai refletir no Poder Judiciário.
na medida em que serão menos atos que serão questionados no Poder Judiciário. Tá certo? Então, veja, isso é um ponto muito importante que eu tenho que trazer aqui para vocês também. É importante que todos nós, operadores do direito, seja na iniciativa privada, seja servidor público, estudantes, advogados, professores, nós temos que conhecer e difundir isso. É uma lei que já tem 25 anos. E, infelizmente, poucas pessoas conhecem. Então, vamos difundir esse conhecimento. Se você estiver vendo essa aula, manda para aquele teu colega, para aquela sua amiga, que você acha que vai curtir, que vai gostar do conteúdo. É um conteúdo muito bom que nós estamos passando aqui para vocês, através da TV Justiça. Estou muito contente de estar aqui. Eu respiro o direito administrativo, eu amo o direito administrativo. Foi uma paixão, eu mexo com isso há mais de 10 anos. Eu fico muito feliz de poder passar a minha experiência para vocês, trazendo esses casos de uma forma tão interessante, trazendo as questões para a gente resolver no final, fazendo essa programação e tudo, gente, no YouTube, de graça. Você pode assistir aí no conforto da sua casa, no seu celular, está esperando uma consulta. Se você está querendo ver alguma outra coisa, querendo aprender coisas novas, é só ligar no Saber Direito. Eu nem estou só falando de direito administrativo, não. Não estou só falando de direito administrativo. Nós temos vários conteúdos aqui, diversos, com profissionais excepcionais. Esse programa é muito bom. É um conteúdo de primeira qualidade. São profissionais altamente qualificados que vêm aqui, que trazem esse conteúdo e que você pode assistir. É muito importante isso. Eu, enquanto professora, eu incentivo os meus alunos a sempre estarem em busca de conhecimento. Ainda mais agora, que, como eu estou dizendo aqui, o conhecimento está na palma da sua mão. Basta você pegar o celular, abrir lá no site do Saber Direito, né, no YouTube, no Saber Direito, e dar uma olhada no canal. Tem tanta coisa bacana por lá. É muito importante que nós estejamos atentos a isso. Tudo certo por aqui? Vamos seguir? Vamos avançar mais um pouquinho? Continuar falando da Lei 9784 de 99? Eu queria trazer mais um caso para vocês. Esse caso é bem legal e eu vou alinhar ele junto com a próxima questão que eu vou tratar aqui. A Lei 9784 ela também traz causas de impedimento e de suspeição. Olha só que interessante. Vou pegar os artigos para que vocês deem uma olhadinha depois, porque é muito legal essa parte também, tá bom? Olha só. Os artigos 18 e 19 dispõem sobre as causas de impedimento e de suspeição, tá certo? O artigo 18 ele diz que é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que 1. Tem interesse direto ou indireto na matéria. 2. Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou, se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 3º grau. 3. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Essas são as hipóteses de impedimento. E o artigo 20 da Lei 9784 diz que pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 3º grau. Então, vocês conseguem perceber que em uma escala ali de intensidade, o impedimento ele é um pouco mais grave que a suspeição? Fica bem claro essas hipóteses. Vocês têm que prestar atenção nessa lógica quando a gente for resolver as questões, tá? Essa lógica é muito importante. Lembram da lógica que eu trouxe a respeito do recurso? Que se eu delego, a respeito da delegação de competência de recursos, se eu delego a decisão sobre o recurso, eu estou basicamente impedindo o direito ao recurso. Percebem? Da mesma forma, na lógica, eu tenho que ver que o impedimento ele é uma causa um pouco mais grave, vamos dizer assim, ela está um pouco mais intensa do que a suspeição, tá certo? E sobre esse caso, sobre esse artigo em especial, eu tenho um outro caso muito legal para contar para vocês também, em relação a uma outra empresa, que eu também fui advogada dela, e que a gente conseguiu impedir que um processo administrativo sancionador prosseguisse. Foi o seguinte, vou contar para vocês, senta que lá vem história. Foi o seguinte, eu era advogada dessa empresa, que é uma concessionária de rodovias, tá certo?
E tinha um fiscal que era responsável ali pelos atos instrucionais, ou seja, um fiscal da própria agência reguladora responsável pela fiscalização, que ele lavrava alguns autos de infração, ele apontava algumas irregularidades, e assim, era de amplo conhecimento que ele não se dava muito bem com um dos donos da empresa, tá certo? E, não obstante, ele continuava fazendo o trabalho dele, não estou aqui questionando, o trabalho da pessoa, o trabalho do fiscal é justamente o de fiscalizar, tá certo? E ele lavrou lá, assinalou algumas irregularidades, alegou o descumprimento parcial do contrato, era um contrato ali que tem uma série de cláusulas que deviam ser seguidas pela empresa que tinha me contratado, e ele apontou essas irregularidades. E esses processos, eles costumam demorar, né, aí 2, 3, 4 anos, enfim, isso é até uma coisa muito importante quando você que vai advogar, esse aí é o meu recado para você que vai advogar, preste atenção, vou fazer uma pausa, vou fazer um corte aqui nessa história para dar um recado para vocês. Vocês têm que ter em mente que um processo, seja ele judicial, seja ele administrativo, ele pode demorar e muito. Então tenha isso em mente quando você for fazer a sua proposta de honorários, tá certo? Vocês têm que eventualmente pensar de uma forma de acompanhamento, vocês têm que botar na ponta do lápis para que vocês não fiquem pagando para trabalhar, porque o caso dificilmente se resolve muito rápido. Tenham isso em mente, vocês têm que pensar em várias hipóteses. Nunca pensem no cenário otimista, se o mundo fosse cor-de-rosa, se sempre fosse tudo muito rápido, mas infelizmente não é. E você tem que estar ligado e ligada com isso quando você for fazer a sua proposta de honorários, tá certo? Então vamos voltar para o nosso exemplo aqui. Vamos voltar, mas eu achei muito importante fazer essa parte, porque lá na nossa Comissão de Empreendedorismo Jurídico é uma das principais queixas de muitos jovens advogados que chegam para conversar com a gente perguntando, poxa, eu não sei cobrar, ou então, poxa, eu cobrei uma causa que demorou 5, 6 anos para ser resolvida, e eu cobrei um valor tão baixo, mas tão baixo, que no primeiro ano eu já estava pagando para trabalhar. Eu já tinha esgotado os meus recursos que eu ganhei com aquela ação e continuei trabalhando. Então é muito importante você verificar essas questões, tá certo? Não esqueçam disso. Agora vamos voltar para a nossa história. Vamos voltar para o nosso caso. O que eu estava falando era justamente que lá atrás, essa pessoa que era um servidor, ele lavrou, ele disse, ele apontou, fez um relatório dizendo várias irregularidades na execução do contrato, falando que a empresa que veio a me contratar estaria descumprindo o contrato. Isso é uma alegação muito grave, porque como nós vimos, isso pode eventualmente dar uma série de penalidades, não só penalidades pecuniárias, pena de multa, mas também a aplicação de outras sanções, como impedimento de licitar, por exemplo, como foi naquele outro caso que eu contei para vocês agora há pouco. Então os anos foram se passando, o processo foi correndo, e naturalmente, porque justamente, eu imagino, que essa pessoa, esse servidor que tinha lavrado esse auto, que tinha colocado esse relatório, dizendo que a empresa não estava executando nada, que estava tudo errado, ele foi promovido lá dentro. Ao invés de estar ali na parte de instrução, ao invés de estar ali coordenando aqueles atos, lavrando as infrações, ele arrumou um cargo decisório, naturalmente, até pelo exercício adequado ali das suas atribuições, por estar zelando pelo fim público, pelo interesse público, que eu volto a dizer aqui, servidores, vocês são muito importantes para a execução desse bem público, para resguardar esse bem público, tá certo? Eu falo muito aqui das empresas, mas é porque eu atuo na parte da iniciativa privada, então geralmente eu costumo defender essas empresas. É lógico que as intempéries vão acontecer, é lógico que existem várias irregularidades que infelizmente acontecem no nosso país. Nós temos infelizmente ainda uma corrupção muito grande em algumas questões, mas enfim, o que eu estou fazendo aqui não existe um maniqueísmo, não estou fazendo... não existe certo quem é ruim, quem é o bom, quem é o mal e quem é o herói, não é isso. Eu estou colocando, o que eu quero colocar aqui são questões práticas para que tanto você, advogado, como você, servidor, saiba identificar essas questões para que a gente consiga fazer com que o processo administrativo caminhe da melhor forma possível, com colorido constitucional, com respeito aos contraditórios e ampla defesa,
como eu disse, para que isso não vá para o judiciário, e além de demorar mais 5, 6 anos, no administrativo demore mais 10, no judiciário, nós já temos muitas demandas, nós temos também que priorizar a solução consensual. E foi justamente o que acabou acontecendo nesse caso, mas principalmente porque, ao instaurar esse processo, o processo ele ia continuar seguindo, quem faria a decisão do recurso daquele processo, que em primeira instância, essa empresa, em primeira instância administrativa, quando eu falo aqui, tá certo? Não estou falando de processo judicial, estou falando de processo administrativo. Na primeira instância decisória eles foram condenados, como aquela pessoa, aquele servidor, que tinha feito o relatório, que ele fez a autuação, ele que atuou naquele caso, ele, por razões de mérito próprio, por ter atuado da melhor forma possível, ele passou a ocupar um cargo lá, acima da superintendência, ele seria o responsável por analisar aquele recurso. Vejam, ele claramente deveria se declarar impedido. Ele deveria se declarar impedido, fora a inimizade notória que existia ali entre os dois. Então, no mínimo ali uma suspeição para atuar no caso. Então, foi muito importante, nesse caso, levar isso, porque assim, até como era um ato muito antigo, ele já nem se lembrava disso. Ele já nem, putz, eu nem lembrava que eu tinha atuado aqui, como essa parte de instrução, nessa fase. Então, de fato, eu não posso. Aí veja também você, advogado, é muito importante que você também coloque nas suas propostas de honorários o que acontece se as coisas encerrarem em acordo. Tá certo? Nesse caso, nós estabelecemos uma interlocução, explicamos que de fato não existia aquelas questões que ele estava colocando e colocamos também ele, olha, inclusive, nesse caso um impedimento ou uma suspeição, não poderia ter a sua atuação nesse caso, mas ainda que assim não fosse, né, nós trouxemos os elementos relacionados ao mérito, que eu não vou trazer aqui porque não é o caso, mas veja como foi importante levar essa conversa. E ali houve um entendimento da situação. E o processo foi encerrado, realmente viram que, não, de fato, não teve essa irregularidade, está tudo colocado da forma correta, e seguiu. Porque, vejam, quando a gente faz esse tipo de contrato, principalmente contratos de concessão, que são contratos longos, são contratos de 20, 25, 30 anos, 40 anos nas concessões mais antigas, são contratos que são quase casamentos. Então, é importante manter essa questão de participação, é importante manter não há fogo amigo, né? Nós temos que também manter, lógico, defendendo o interesse público e também defendendo os interesses das empresas, das concessionárias, mas nós temos que buscar manter uma harmonia, porque são contratos muito longos, tá certo? Então nós temos que ter sempre isso em mente. E você, advogado ou advogada, você também tem que ter isso em mente quando você for fazer a sua proposta, porque senão, às vezes você colocou lá, ganhou é tanto, perdeu é tanto. E se empatar? E se ficar no 0 a 0? E se resolver? E se ganhar 2 vezes em 2 instâncias? E se tiver liminar? E se não tiver liminar? Vocês têm que estar ligados, pensem nas diversas possibilidades quando vocês forem fazer a sua proposta de honorários. Nesse caso, ainda bem que eu pensei nisso e até sugeri, eu falei, olha, é melhor, até pelo fato de que vocês vão estar juntos aí por muito tempo, não criar uma inimizade. Para que necessariamente eu vou buscar o judiciário aqui? Vamos chamar para uma conversa, vamos despachar, vamos conversar e levar essa situação, porque às vezes, eventualmente, podia estar tendo alguma questão. É muito importante também, gente, olha só, às vezes você tem que entender um pouquinho de outros conceitos. Eu falei aqui para que vocês soubessem várias coisas do direito penal, para que vocês soubessem coisas de direito civil, família. Às vezes, o advogado, até médico, ele tem que ser. Até engenheiro ele tem que ser. Estou falando, lógico, com todo respeito aos médicos e aos engenheiros, mas você tem que entender aquilo. E sabe por quê? Porque você vai ter que passar isso para um juiz, para uma autoridade, para algum assessor. Então você tem que entender aquilo, traduzir para uma linguagem razoavelmente simples, tanto para explicar para o seu cliente, como para que você também faça a explicação disso para quem vai julgar aquela matéria. Então, é muito importante que você também faça isso. Então, sempre que possível, chame o seu cliente, faça com que ele te explique de uma forma que você entenda. Porque se você não entender, como que você vai passar para os outros?
E vocês têm que estar falando a mesma língua. Percebem isso? É muito importante, tá certo? Isso é muito importante quando a gente for fazer as nossas propostas de honorários, quando a gente for fazer uma atuação em determinado caso, estudem a fundo e conheçam principalmente os institutos aplicáveis, tá certo? Como é o caso desse aqui que eu falei para vocês, da Lei 9784, que é justamente o artigo que fala sobre a impossibilidade daquela determinada parte atuar no processo de estando impedida. Então, nesse caso, foi muito importante por isso, tá certo? Vocês gostaram desses exemplos? Eu espero que sim. Eu espero que sim, porque quando eu estava montando essas aulas, eu busquei justamente trazer essas questões práticas da advocacia. E aí, veja, você às vezes pode ter algum caso bem similar, tá certo? Quando você estiver na sua atuação, seja como advogado, seja como servidor público. Então, é muito importante que vocês, juristas, tenham essa percepção, tá certo? Que bom que vocês gostaram, eu espero. Deixem aí nos comentários, tá certo? E compartilhe com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que certamente pode estar passando por uma situação parecida. Eu acho que vai ser muito interessante e muito bacana, tá certo? Caminhando para o final dessa aula, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a forma de comunicação do processo. O artigo 28, inciso 2º da Lei 9784, perdão, o artigo 26 dispõe quais são as hipóteses, quais são as questões que têm que estar colocadas na notificação, tá certo? Como se inicia o processo, como se dá a comunicação do processo. Isso tem muito a ver, vamos trabalhar com a lógica de novo, vamos trabalhar com a lógica. Se a gente está trabalhando o processo administrativo sob uma ótica constitucional, sob uma ótica de uma democracia participativa, eu tenho que respeitar o direito de ampla defesa. E como que eu vou me defender do que eu não conheço? Como que eu vou cumprir uma intimação se eu não sei a finalidade? Então, veja, o artigo 26, ele elenca uma série de coisas que a intimação de uma parte, de um interessado, de um administrado, ela tem que conter. Ela tem que conter a identificação do intimado, o nome do órgão, a finalidade, isso é muito importante, eu tenho que saber para quê. Cansei de receber, às vezes, meus clientes recebiam uma intimação para se manifestar no processo de apuração de responsabilidades. O PAR lá do DENIT, o famoso PAR do DENIT, acontecia muito isso, para se manifestar. Eu, sim, gente, mas sobre o quê? Ó, vamos lá. Indicação dos fatos está lá no artigo 26, parágrafo 1º, inciso 6º. Indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes, eu tenho que saber o motivo. E tem tantos outros aqui, outras questões, a data e hora, se ele deve comparecer pessoalmente ou se ele deve se fazer representar. Importante, para atos que ele tem que comparecer pessoalmente, tem que ter uma antecedência mínima de 3 dias úteis, tá certo? Então, eu não posso fazer uma intimação só por forma também. Eu não posso chegar lá e entregar a notificação, a intimação para a parte num dia para ela estar lá no outro de manhã. Isso não pode. Isso é o quê, gente? Vamos usar a lógica constitucional. Isso é respeito ao devido processo administrativo. Isso é respeito ao contraditório e à ampla defesa. Então, é muito importante. Então, você, servidor, quando você for fazer, eventualmente, alguma intimação, alguma notificação, se atente a esses artigos da 9784. Se atente a esses artigos da 9784. E você, advogado ou parte interessada, se atente também a esses atos, questione. Pergunte, receba a intimação e responda da seguinte forma. Já faça essa preliminar aí, já coloque isso, eu tenho que entender. Eu estou sendo intimado para falar de quê, para quê e por quê. Como é que eu vou me defender de algo que eu não conheço? Será que eu tenho que me defender mesmo ou será que é só prestar alguma informação? Tá certo? Então isso é muito importante, ok? E em relação aos prazos, era mais isso que eu tinha que falar para vocês, mas para a gente se encaminhar para o final da aula, eu queria falar também em relação aos prazos do processo. Antes da gente ir para o quiz, para a gente poder fixar esse conteúdo de uma forma bacana, tá certo? Vamos falar rapidinho dos prazos. Em relação aos prazos, o artigo 66, ele dispõe que os prazos começam a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Se esse prazo ele findar em dia não útil, ele vai ser prorrogado para o dia útil subsequente. Essa parte ela é igualzinha ao processo judicial. Então, exclui-se o início e inclui-se o do fim. Beleza? E se caiu, caiu num sábado o fim do prazo,
prorroga para o próximo subsequente, está tudo certo. Agora tem uma coisa que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu. Prestem atenção nisso. Os processos administrativos, os prazos dos processos administrativos, eles são contados em dias corridos, não são dias úteis. Então prestem muita atenção nisso. Às vezes você que é advogado, que já está bem acostumado com o processo civil, com o judiciário, às vezes pega um processo administrativo e, puxa, imagina se você escorrega nisso. Os prazos são contados em dias corridos e não dias úteis, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vamos fixar o conteúdo com quiz? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Quiz para fixar bem o conteúdo. Assinale o ato que pode ser objeto de delegação, conforme a Lei 9784 de 99. Opção A, atos de instrução processual. Opção B, decisão de recursos administrativos. Opção C, edição de atos de caráter normativo. Opção D, matéria de competência exclusiva da presidência do órgão administrativo. Pessoal, questão fácil, né? Questão fácil. O ato que pode ser objeto de delegação é justamente o que está descrito aqui na letra A. Atos de instrução processual. Eu posso delegar a instrução processual, tá certo? Agora, as três outras opções são justamente os três incisos do artigo 13. São as opções que eu não posso delegar. Eu falei muito aqui com vocês sobre isso. Então, a opção A, esses atos de instrução processual, eles podem sim ser delegados. Vamos para a próxima pergunta. Sobre comunicação processual e os prazos regidos pela Lei 9784. Indica a alternativa incorreta. Atenção para o enunciado, tá? Opção A. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se a do vencimento. Tá certa essa, né? Beleza. Opção B. Os prazos processuais regidos pela Lei 9784 são contados em dias úteis. Não, gente. Não. Alternativa incorreta, já vi aqui, letra B, acabei de falar. Não são contados em dias úteis, tá certo? A opção incorreta é a letra B, tá certo? Mas vamos seguir. C. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento espontâneo do administrado supre a sua falta ou irregularidade. Vamos trabalhar com a lógica. Eu tenho uma falha ali na intimação, mas se eu compareci no processo para indicar aquela falha, se eu compareci, eu já supri a intimação. Então, pela lógica, sim, se eu compareci espontaneamente, então a nulidade da intimação ela foi superada. Então, essa questão está correta. E D, a intimação deve observar uma antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. Lembram da lógica também que eu falei para vocês? Eu não posso dar uma notificação para a pessoa aparecer no dia seguinte. Eu tenho que dar uns 3 dias úteis. Isso é contraditório, isso é para defesa, isso é para evitar que a pessoa ali, eventualmente, seja até coagida a não aparecer, tá certo? Então vamos lá. A alternativa incorreta, opção B, porque estava dizendo que a Lei 9784, os prazos delas são em dias úteis. E não são, são em dias corridos. Preste atenção nisso. Vamos para a próxima questão. Sobre as causas de impedimento e suspeição previstas na Lei 9784, assinale a alternativa correta. A. Amizade íntima ou inimizade notória do servidor ou autoridade com alguns dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 3º grau é causa de impedimento. Opção B. É suspeito de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou com o respectivo cônjuge ou companheiro. Opção C. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Opção D. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato, mas não precisa deixar de atuar. Qual será a questão aqui? Vamos olhar. Opção A, vejam, opção A e B, o que acontece? Estão trocadas. Olha só, essa causa da opção A não é causa de impedimento, é causa de suspeição. E o que está descrito na opção B não é causa de suspeição, é causa de impedimento, ela é muito mais grave. Lembra do que eu falei para vocês, da gravidade ali da situação? Tá certo? A opção D, vejam como ela não se adequa, porque se eu comunico o impedimento, eu tenho que deixar de atuar. Não faz sentido. Sempre trabalhamos com a lógica. Olha só, se eu vou comunicar o impedimento, mas não vou deixar de atuar no processo, não pode.
Não faz sentido. Então, a opção correta é a opção C. A omissão do dever de comunicar impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Eu não posso abrir mão disso, eu tenho que comunicar e não posso atuar mais. Então, essas foram as nossas questões. Espero que vocês tenham gostado e continuem comigo. Na próxima aula, a gente vai continuar tratando desses pontos tão relevantes da Lei 9784 de 99. Até lá!